Bom, continuando o nosso estudo então de ligações químicas, agora nós vamos aprender a ligação metálica, tá? A ligação metálica ela vai acontecer entre átomos de metais, sejam átomos de metais de um mesmo elemento ou seja átomos de metais de elementos diferentes, tá? Normalmente você sabe que metais tendem a dar elétrons. Isso é o que vai fundamentar, tá? Ou perder, dar ou perder. Eu vou escrever perder porque fica mais fácil de entender. Dar ou perder elétrons, tá? E isso é o que vai fundamentalmente explicar a nossa ligação metálica. Na ligação metálica, que acontece entre átomos de metais, não há formalismo pela regra do octeto. Então a gente não vai ter que mais se preocupar com a regra do octeto. Na ligação metálica, a gente não precisa se preocupar com a regra do octeto. O modelo da ligação metálica é conhecido como modelo do mar de elétrons. Então eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui um sistema. Vamos considerar que esse sistema é formado por um metal, tá? Esse sistema aqui, por exemplo, é um bloco de metal, tá? É um blocozinho de metal. Beleza. Ó, o que metal faz? Metal tende a dar elétrons. Aqui dentro desse material todo, eu tenho um monte de átomos de metais. Eu tenho um monte de átomos de metais. Beleza? Então, dentro dessa barrinha de cobre, por exemplo, eu vou ter um monte de átomozinhos de cobre. Qual que é a tendência de um metal? A tendência de um metal é perder elétrons. Então, se esse metal aqui, ó, esse primeiro átomozinho de um metal aqui do canto, se ele perder elétrons, ele vai perder um elétron, ele vai se tornar um cátion. Eu representei aí de vermelho o elétronzinho que ele acabou de perder. Se esse outro átomo de metal perder um outro elétron, ele vai se tornar um cátion. Se esse outro átomo de metal aqui perder um outro elétron, ele vai se tornar um cátion. Se esse outro átomo de metal perder um outro elétron, ele vai se tornar um cátion. Se esse outro átomo de metal perder um elétron, se torna um cátion. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Enfim. No modelo do mar de elétrons, eu tenho átomos de metais que perderam elétrons formando cátions. Nem todos precisam perder elétrons para formar cátions, tá? Alguns não precisam exatamente perder. Mas, de regra, eu tenho átomos de metais perdendo elétrons formando cátions, tá? E esses elétrons que foram perdidos se encontram livres. Os elétrons se encontram livres, tá? E eles tendem a ir para a superfície do material. Então, eles vão se espalhar em toda a superfície do material. Preste atenção para mim, ó. Quando o elétron está livre, surge entre ele e um cátion uma atração. Surge entre ele e um cátion uma atração. Surge entre ele e um cátion uma atração. Surge entre um elétron e um cátion uma atração. Então, vai existir agora, então, atração entre os elétrons livres e os cátions dos metais presentes lá naquela barra daquele metal. Note, gente, que esse elétronzinho ele não está preso, ele tem mobilidade, então ele consegue sair de um lugar e ir para o outro. Lembrando que eles não tendem a fugir tão facilmente desse material. Por quê? Porque embora eles estejam livres, eles estão sendo atraídos pelos cátions dos metais. É como se todos os cátions atraíssem todos os elétrons em toda a estrutura do material. Galera, se esses elétrons estão livres, mas estão atraídos, não é muito fácil separar esses cátions, separar esses átomos desses metais. Não é muito fácil. Se não é muito fácil, porque existe atração entre todos os cátions e todos os elétrons, os metais vão tender a ser sólidos nas condições ambiente de temperatura e pressão. O que é a condição ambiente de temperatura e pressão? Ambiente, 25 graus Celsius e 1 atm. Então, os metais vão ser sólidos nas condições ambiente de temperatura e pressão, com exceção de um metal, com exceção do mercúrio.
O mercúrio é um metal que não parece tanto metal porque ele não é sólido nas condições ambiente. O mercúrio é líquido, beleza? Bom, se não é fácil separar esses cátions e esses elétrons livres, eu vou ter temperatura de fusão e temperatura de ebulição mais altas. O que mais? Como esses elétrons estão livres, eles têm mobilidade, os metais vão ser bons condutores. Os metais vão ser bons condutores térmicos, né? Térmicos e elétricos nos estados sólido e líquido. Então, seja sólido ou seja fundidos, os metais vão ser bons condutores térmicos e elétricos. Se eu fornecer calor para uma região do metal, eu excito os elétrons, eles ficam mais agitadinhos, eles vão mais para um lugar, vão mais para o outro. Isso aumenta a energia cinética média das partículas e, portanto, faz com que eles sejam bons condutores térmicos. E como os elétrons estão livres, eles têm mobilidade, eles conseguem se movimentar de forma ordenada e, portanto, serão bons condutores de corrente elétrica. Bom, os metais também são maleáveis. Se eles são maleáveis, eles formam lâminas finas com muita facilidade, tá? Metais também são dúcteis. Se metais são dúcteis, eles podem formar fios. Podem formar fios condutores, tá? Podem formar fios condutores. São bons, são bem capazes de formar fios com facilidade, tá bom? Então eles se tornam fios e como eles são bons condutores, eles formam fios condutores. Metais têm brilho metálico característico, tá? Quando eu digo que metais têm brilho metálico característico, eu estou falando de um brilho acinzentado, tá? Normalmente, os átomos dos metais têm esse brilho metálico característico, que é acinzentado, com exceção de dois metais. O ouro, que é levemente amarelado, tá? E o cobre, que é avermelhado. Bom, e os metais também formam ligas metálicas. Átomos de metais formados por elementos diferentes podem se ligar e formar misturas homogêneas. Ligas metálicas são misturas homogêneas, tá? E a gente vai formar uma liga metálica de acordo com o nosso interesse, por exemplo, industrial. Quando você compra um anel, por exemplo, ele vai lá ser um ouro 18 quilates. O que significa ser ouro 18 quilates? Significa que ele é uma liga metálica formada por ouro, formada também por átomos de prata, formada também por átomos de cobre. O ouro 18 quilates, ele é 75% ouro, tá? 75% ouro e o resto é prata e cobre. Os outros 25% serão prata e cobre. Eu digo que 18 quilates são ouro e 6 quilates é os outros metais, tá bom? O total aqui, quando a gente fala a palavra quilate, me referindo a uma liga metálica, o total é 24. Então, se eu tenho 18 quilates em 24 quilates, que é o meu total, eu estou dizendo que ouro é 75% nessa liga metálica, tá bom? Beleza, ó, eu disse do ouro, mas eu estou me referindo ao ouro amarelo, tá? O ouro também pode ser um ouro rosé ou pode ser um ouro branco. E aí o que vai mudar é que, por exemplo, no ouro rosé, o teor de cobre vai ser maior. E já lá no ouro branco, eu não vou ter cobre e prata não, eu vou ter o paládio. O paládio é que vai dar essa característica branca ao metal, beleza? Eu posso ter outras ligas metálicas, como, por exemplo, o bronze. O bronze que é formado por uma liga de cobre, estanho e zinco. Eu posso também ter o latão, tá? Eu posso também ter o latão. O latão é formado por uma liga de cobre e zinco. Eu posso ter as amálgamas
As amálgamas são ligas que normalmente eu tenho mercúrio e outros metais. Beleza? Eu posso também ter o aço. O que é o aço? O aço é uma liga metálica de ferro e carbono. Eu posso também ter o aço inox, que é formado por ferro, por cromo e níquel. Eu posso também ter a solda. Aqui eu estou dando os principais exemplos de ligas metálicas para vocês. Eu posso também ter a solda. A solda é formada por chumbo e estanho. Beleza? E para que eu combino esses átomos de metais diferentes? Para mudar uma propriedade, para produzir uma propriedade que é mais interessante para mim. Por exemplo, ó, o ouro ele é muito maleável. Como o ouro é muito maleável, se eu fizesse um anel de ouro puro, esse anel ia se dobrar na minha mão com muita facilidade. Então eu coloco lá átomozinhos de prata e átomozinhos de ouro para tornar esse ouro um pouco menos maleável, para que na liga metálica formada o ouro seja mais maleável, tá bom? E aí a gente faz ligas metálicas diversas de acordo com o nosso interesse em um determinado material.